Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 9. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Vamos orar uma vez mais? Bom Deus, eterno Pai, Senhor, aqui é a Tua palavra. E o nosso clamor é que a Tua palavra penetre os nossos corações nessa noite, trazendo transformação, reanimando-nos uma vez mais, levantando aqueles que estavam caídos, Senhor, fortificando-os na Tua força e no Teu poder, para prosseguir, para avançar. Que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa noite a entender e a compreender e a aplicar a Tua palavra às nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi o momento mais crítico que você já viveu? Qual foi o momento mais crítico que você já passou na sua vida, que você já experimentou? Talvez vocês que estão aqui hoje, ou alguns de vocês que estão aqui hoje, estejam passando por esse momento crítico agora. Talvez esse seja o dia mau na sua vida. Talvez vocês que estão aqui, ou pelo menos alguns que estão aqui, tenham chorado noite após noite. Talvez até não terem mais forças para chorar. Qual foi, meus irmãos, essa situação que colocou você muitas vezes em desespero, que tentou arrancar de você o seu ânimo? Eu me recordo de uma vez, de uma situação, talvez um dos momentos mais críticos que eu já vivi, que eu já passei com a minha família. Nós já estávamos passando por um momento difícil, financeiramente falando. E nós estávamos já algumas semanas a arroz branco e ovo. Dia após dia, o mesmo almoço e o mesmo jantar, arroz branco e ovo. Até que um dia depois da janta, a minha esposa chegou para mim e ela me deu a notícia que nenhum homem quer escutar. Ela me disse: não tenho nada para fazer amanhã. E eu me lembro que naquele momento, meus irmãos, o meu coração, ele desfaleceu dentro de mim. Eu me recordo que a impotência tomou conta de mim por alguns instantes, por alguns momentos. Foram vários os questionamentos que vieram à minha mente. E se você é homem, e se você já passou por isso na sua casa, ou por algo parecido, talvez em uma outra situação, em um outro contexto, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe como é difícil para um homem se sentir impotente diante de uma situação. E eu quero pedir permissão para você a continuar essa história logo em seguida, num dos pontos que nós vamos tratar aqui nessa noite. Mas certamente você
já viveu momentos críticos na sua vida. E no texto que nós lemos, Davi está vivendo um momento crítico na sua vida. Havia chegado para Davi esse momento em que ele e os seus homens, em determinado ponto, se sentiram impotentes diante da situação, sem saber o que fazer. E o que nós fazemos, meus irmãos, quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Qual é a atitude que nós devemos tomar, nós como cristãos, nós que dizemos depositar a nossa fé e a nossa esperança em um Deus que tudo pode, em um Deus que volta e meia nós cantamos que é soberano? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O contexto da história, meus irmãos, é que Davi ele buscou asilo político junto aos inimigos de Israel, uma vez que Saul, seu sogro, estava no seu encalço procurando matar Davi. Ele busca asilo junto ao inimigo, de modo a se proteger, e ele consegue asilo político junto ao rei Aquis, o rei filisteu. E o rei Aquis, ele designa essa cidade para Davi morar com os seus guerreiros, é lá que eles vão ter asilo, é lá onde eles vão ter o recurso e é lá onde eles podem ficar. Davi acha graça junto a esse rei e se torna alguém sempre junto do rei nas suas batalhas. Mas chega um momento que esse rei, ele vai guerrear justamente contra o povo de Davi. Ele vai com seu exército agora lutar contra Saul e seus guerreiros. E os príncipes desse rei filisteu, temendo uma reviravolta no meio da batalha, que Davi, no meio dos guerreiros filisteus, se volte contra o povo e eles tenham então uma derrota, eles chegam para o rei e dizem: rei, esse Davi não pode ir conosco, esse Davi é um homem de guerra, ele é perigoso, e se ele se voltar contra nós no meio da batalha, talvez nós não vençamos. O rei, meio desconcertado, faz isso, e ele manda Davi e os seus guerreiros de volta à cidade, a voltar para casa. E eu queria que você tentasse imaginar comigo, porque a Bíblia diz que a cidade ela foi queimada, e a gente sabe que incêndio ele dá seus ares de longe. Você sente o cheiro do incêndio, você vê a fumaça de longe. E talvez já vendo a fumaça e pressentindo o que estava acontecendo, já ali o coração de Davi e dos seus guerreiros talvez fosse tomado por uma certa angústia. Assim como eu e você, quando nós nos sentimos acuados, quando nós vemos que algo ruim está para acontecer, quando você olha para uma situação e pensa que aquela situação talvez seja irreversível, você começa a sentir o cheiro da derrota, você começa a ver ou a vislumbrar que algo está acontecendo de ruim, e já nesse momento o seu coração se angustia. Quando eles chegam na cidade, eles encontram realmente um cenário que é aterrador. Talvez o cenário que nós encontramos muitas vezes, um cenário de desolação. A cidade havia sido atacada, e não apenas atacada, mas destruída. Em volta daqueles homens, em volta de Davi e seus guerreiros, o cenário é de destruição. E talvez na sua casa, quando você olha ao redor, o cenário que você vê é de destruição. Talvez na sua vida, dentro do seu trabalho, quando você olha ao redor, o cenário é de destruição. O cenário é de angústia. Talvez você, assim como Davi e seus homens, tenha perdido tudo, ou quase tudo. Tudo tenha sido levado embora em algum momento da sua vida. O que fazer? Para onde olhar? O que fazer, meus irmãos, quando o desespero toma conta do nosso coração? Se você olhar para o verso de número 4, você vai ver que Davi e seus homens, eles choraram até não ter mais forças para chorar. Você já passou por uma angústia assim, de chorar até não ter mais forças para chorar? Da sua força ser drenada nesse momento de angústia. De a cada lágrima que toca o chão, um pouco da sua força se esvai junto com ela.
Davi e seus homens choraram diante daquela situação, até não ter mais forças para chorar. Talvez isso retrate muito bem o seu momento. Você que está aqui, você que está nos acompanhando através das redes sociais, talvez isso retrate o seu momento. Você está no momento em que você olha para a situação ao seu redor e tudo que você consegue fazer diante daquela situação é chorar, é se derramar, porque você não consegue vislumbrar, olhando ao redor, uma solução para o seu problema. Talvez seja um diagnóstico que você não esperava, talvez seja um déficit financeiro, talvez seja o casamento que não vai bem, talvez o inimigo atacou a sua vida violentamente, assim como fez com aquela cidade, e tentou tirar de você tudo aquilo que te trouxe um dia a alegria. E você olha ao redor e há um cenário de destruição, o casamento não vai bem, os filhos não vão bem, talvez eles não estejam no caminho do Senhor, eles estão cativos do inimigo ainda, e você olha ao redor e você chora. Talvez uma doença que esteja deteriorando o seu corpo, esteja fazendo você desfalecer dia após dia. Qual é a cena de destruição que você tem presenciado, meu irmão? Qual é a cena? Mas a pergunta que fica e que nós tentaremos nesta noite responder é essa: o que fazer quando o momento de crise chega? Para onde olhar? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu quero convidar você a nós olharmos para o texto e tirarmos dele algumas lições nessa noite. E a primeira delas está no verso de número 6. Atente comigo para o verso de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A primeira lição para nós, quando a crise chega, quando você não sabe o que fazer, quando o cenário é de destruição, é: reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. O versículo 6, meus irmãos, é fantástico, porque dentro de um cenário de destruição, dentro de uma ameaça de morte, onde os seus próprios amigos, aqueles que batalharam com você, agora se voltam contra você, eles precisam de um culpado. E eles colocam a culpa em Davi, e eles querem apedrejá-lo, eles querem matá-lo. Diante desse cenário todo, Davi se reanima no Senhor. Talvez eu e você, num cenário como esse, nós desfaleceríamos, desmaiaríamos na nossa fé, nos renderíamos à angústia. Mas é fantástico o que acontece aqui com esse homem chamado Davi. Ele se reanima no Senhor. E reanimar-se no Senhor, meus irmãos, é se fortalecer, é prevalecer sobre a angústia, é se tornar corajoso quando a situação tenta desanimar você. Isso é se fortalecer. E eu chamo a atenção de vocês, porque Davi, ele não se reanimou na sua própria força. Ele não olhou para dentro de si mesmo e pensou: não, mas eu sou um guerreiro, vou atrás desses homens, vou tomar tudo que é meu de volta. Eu estou aqui com 600 homens também de guerra. Davi não se reanimou porque algum amigo dele chegou para ele e disse palavras de ânimo para ele, palavras de autoajuda. Muito pelo contrário, eles queriam matar Davi nesse momento. Mas a palavra é clara em dizer que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Porque, meus irmãos, quando o momento crítico vem, a primeira coisa que nós precisamos atacar é o desânimo. Se você se render ao desânimo, você sucumbirá diante da tristeza, da amargura que sobrevém. Não se renda, meu irmão, minha irmã, ao desânimo. Se você se render ao desânimo, você vai sucumbir quando as intempéries da vida chegarem, quando o diagnóstico ruim chegar,
Quando o problema financeiro vier, quando o problema conjugal vier, você vai esmurecer. Para onde você deve olhar? Pare de olhar para a cidade queimada. Pare de olhar para os destroços. Pare de dar ouvidos a quem quer ver você destruído. E lembre-se do Deus a quem você serve. Lembre-se da fidelidade desse Deus. Lembre-se que esse Deus é confiável, que tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Fez-se cumprir durante a história. Você pode abrir a Sagrada Escritura e olhar que tudo que Deus fez, Ele cumpriu. Tudo que Deus disse, Ele cumpriu. Ele é confiável. Você pode se agarrar na confiabilidade de Deus. Você deve se lembrar que esse Deus que se levantou em favor do seu povo é um Deus que disse que não muda. Não há nele sombra de variação, e se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Ele fará isso, ainda que o cenário seja de destruição na minha e na sua vida. Nós podemos lembrar dessas coisas e nos reanimar no Senhor. Nós devemos lembrar da bondade, do amor de Deus para conosco, do lugar de onde Ele nos resgatou. Certamente Davi lembrou de onde Deus o tirou, do meio das ovelhas. Fez para ele uma promessa, e Davi sabia que o Deus que prometeu a ele cumpriria, que Deus estaria sempre com ele. Davi olha para o passado, para a história do povo de Israel e sabe que pode confiar em Deus. Ele sabe que o seu Deus não muda, que Ele não mudou. Então Davi se reanima no Senhor, ele busca no Senhor o seu ânimo. O profeta, após a queda de Jerusalém, ele escreve algo fantástico. Em Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 21, o profeta escreve: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Diante de um cenário de destruição, com o povo assolado e cativo, o profeta diz essas palavras: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Num momento de crise, meu irmão, minha irmã, isso é algo para você e eu nos lembrarmos, recordarmos aquilo que Deus fez, aquilo que Deus prometeu, os feitos grandiosos do nosso Deus no decorrer da história, mas principalmente o seu Filho tendo vindo ao mundo para salvar a mim e a você. O cumprimento maior daquilo que Deus havia prometido, a encarnação de Cristo, tomando o meu e o seu lugar, trazendo a libertação para mim e para você. Lembrar dessas coisas, meus irmãos, fará com que você reanime-se no Senhor. Lembre-se dessas três coisas. Deus é confiável, Ele cumpre as suas promessas. Lembre-se que Ele não muda, não há nele sombra de variação. E lembre-se que Ele te ama. E nós temos a maior prova de amor ao Cristo se entregar por nós naquela cruz. Lembre-se dessas coisas quando o dia mal chegar. Lembre-se dessas coisas diante da afronta do inimigo, do avanço do inimigo. Quando tudo ao seu redor parecer perdido, lembre-se dessas coisas. O seu Deus é confiável. O seu Deus não muda. E o seu Deus ama você. O que fazer quando o momento é crítico? Reanime-se no Senhor. Mas em segundo lugar, busque a direção de Deus. Leia comigo os versos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quando Davi se depara com aquela situação de crise, uma situação crítica, Davi não olha ao redor. Davi não dá ouvidos àqueles que querem a sua morte. Davi olha para o alto.
Davi lembra-se do seu Deus. Davi se reanima no seu Deus e isso traz serenidade uma vez mais. Porque uma coisa, meus irmãos, que nós temos dificuldade quando o momento mal chega, quando o dia mal chega, é de termos serenidade, de refletirmos para tomar a decisão acertada. Não é assim? Quando o momento de crise chega, voltando à história que eu estava contando no começo, quando eu recebi aquela notícia da minha esposa que no outro dia não havia mais nada para fazer, que não tínhamos o que comer em casa, eu lembro de ter levantado às 5 horas da manhã para orar. Mas, meus irmãos, você não consegue formular boas frases na hora de oração quando a crise vem. Não existia uma oração eloquente a se fazer. E é nesse momento, meus irmãos, que as nossas lágrimas falam mais do que a nossa voz. É nesse momento que cada lágrima derramada ao chão fala ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Eu lembro que fiz uma oração curta, assim como a de Davi. E a minha oração foi: Senhor, não temos mais nada em casa. Precisamos do teu auxílio. E depois disso eu só sabia chorar. O dia estava amanhecendo e eu estava quieto na minha angústia quando de repente, meus irmãos, eu comecei a prestar atenção nos sons fora de casa. Morávamos numa casa onde tinha muitos pássaros ao redor. Eles começavam a cantar porque estava amanhecendo o dia. Nesse momento, meus irmãos, o Senhor me fez lembrar das palavras de Jesus. Em Mateus capítulo de número 6, onde Jesus diz: olhem para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, todavia o Senhor os sustenta. Vocês não valem muito mais do que eles? Meus irmãos, aquilo reanimou meu coração. Eu lembrei das palavras do Senhor, e é isso que você vai lembrar no dia mal. Das palavras do Senhor, das promessas que Ele fez, de como Ele é fiel, e você vai acreditar, assim como Davi acreditou no seu Deus, e se reanimar. Eu lembro de levantar e ir trabalhar naquele dia, mas já animado para trabalhar. Eu vendia produtos de limpeza de porta em porta, e muitas pessoas estavam devendo naquela época, e o tempo era ruim, de crise mesmo. Naqueles dias, meus irmãos, as pessoas começaram a mandar mensagens que queriam pagar as contas. E eu fui para receber. Recebi algumas delas, passei no mercado, e vocês nunca vão ver alguém mais feliz com 2 quilos de arroz e uma bandeja de ovo do que eu naquele dia. 2 quilos de arroz, uma bandeja de ovo, não foi filé, foi ovo mesmo, era o que dava para comprar. Mas Deus entrou com provisão na nossa casa naquele dia. E como no texto que nós lemos aqui, Ele não nos desampara. Ele permanece fiel. Foram as palavras de Davi: eu nunca vi um justo desamparado. Deus, Ele nos socorre no dia mal, meus irmãos. Naquela mesma semana, minha esposa recebe uma mensagem de um rapaz. Ele tinha alugado uma casa nossa um tempo atrás, e ele tinha passado vários meses sem pagar aluguel. De repente ele manda uma mensagem: eu comecei a trabalhar aqui numa empresa que beneficia arroz, vocês aceitam receber em arroz? Que era justamente o que estava para acabar naquele dia. Vocês aceitam receber em arroz? E Débora disse: nós aceitamos receber em arroz. E todo mês ele deixava lá em casa, no início do mês, 15 quilos de arroz. Nós somos só 3, né, magrinhos. Então nós tínhamos arroz para dar. A gente dava o arroz para os irmãos da igreja, ajudava os irmãos com arroz. Aquilo que estava faltando na nossa casa, nós passamos a doar para os outros. Eu lembro, nunca vou esquecer, do dia que a Débora chegou para mim e disse: a gente precisa comprar arroz. E eu já estava tão desacostumado a comprar arroz, que a gente fez um cálculo de quanto tempo fazia que nós não comprávamos arroz. 1 ano. 1 ano nós ficamos sem precisar comprar arroz. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel. Ele permanece fiel. Reanime-se no Senhor.
Lembre-se das promessas do Senhor, Ele não desampara os seus. Reanime-se no Senhor, meus irmãos. Busque a direção de Deus. Davi vai buscar a direção de Deus para saber o que fazer, porque agora que ele se reanimou, ele se recompõe. O seu espírito se acalma. Vem a serenidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso consultar o Senhor. E então que ele pede a estola sacerdotal, e é nessa estola que está aquilo que é conhecido como o Urim e o Tumim. Não sabemos exatamente qual era o funcionamento, mas era através dessas coisas que Deus dava a sua resposta, positiva ou negativa, acerca das perguntas que eram feitas. E é por isso que Davi faz as perguntas, e através dessa consulta ao Senhor, ele chega a essa resposta: persegue eles. Vá em busca deles. O que muita gente faz, meus irmãos, quando os momentos difíceis chegam, eles desistem. E a última coisa que eles fazem é procurar o Senhor. Muitos murmuram, como os amigos de Davi murmuravam, buscavam culpados. Quando o dia da crise chegar para você, meu irmão, minha irmã, não fique murmurando, buscando culpados. Busque o Senhor. Busque a orientação do seu Deus. Não fique tentando achar uma resposta positiva nos jornais da TV. Não vá para a caixinha de promessa. Busque ao Senhor, busque em oração. Se preciso for, chore até não ter mais forças para chorar, mas chore aos pés do Senhor. Consulte ao Senhor, vá para a palavra do Senhor. Lá você encontrará o alento que você precisa no momento da crise. Foi buscando a orientação do Senhor que Davi chegou à resposta. Ele precisava ir. O que você tem feito em momentos de crise, meus irmãos? O que nós temos feito? Buscar a direção de Deus através da oração e da leitura da palavra. Hoje eu e você temos a orientação de Deus na nossa mão. Temos o refrigério de Deus às nossas mãos. Busquemos, meus irmãos, em oração, mas também em reflexão na palavra do Senhor. Busquemos a orientação do Senhor. Olhe para o alto, lembre do seu Deus. A visão pode ser desoladora na terra, mas lembre que o seu Deus está sentado em um alto e sublime trono. Ele está acima das nossas preocupações, acima dos nossos inimigos. E não há situação nenhuma na terra que Deus não possa transformar. Deus pode fazer um casamento quebrado voltar a ser um casamento feliz. Deus pode trazer aquele seu filho ou sua filha que está distante dos caminhos para ser, na casa do Senhor, um adorador como os nossos irmãos. Deus pode transformar toda e qualquer situação que você esteja passando. Não há nada, meus irmãos, impossível ao Deus que eu e você servimos. Então é a Ele que nós buscamos. É aos pés dele que nós choramos. É a sua palavra que nós vamos para buscar a orientação daquilo que nós precisamos fazer. O que fazer quando o momento é crítico? Reanime-se no Senhor. Busque a orientação do Senhor. E em terceiro lugar, recupere o seu poder de reação. Reaja. Versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Reanime-se no Senhor, busque a orientação do Senhor, mas não fique parado. Reaja. Tudo que Satanás quer é que você não reaja diante de uma situação. Se Davi não toma um posicionamento, não pega seus guerreiros e não vai atrás daquilo que lhe foi roubado, ele não recuperaria. A providência do Senhor estava no caminho. Se você for ao verso de número 11, você vai ver que no caminho eles encontraram alguém que ficou para trás. Um retardatário. Será que foi coincidência? Não, foi a providência de Deus. Porque ao ouvir a orientação dele, Davi se pôs a marchar. Não se estagne, meus irmãos. Não fique parado porque você passou por um momento de crise.
Reanime-se no Senhor, busque a orientação do Senhor e vá em busca daquilo que você perdeu, que o diabo roubou de você. Vá lutar pela sua família, vá lutar pelo seu casamento, vá lutar pelo seu filho que talvez esteja nas drogas. Lute, não desanime, lute. Vá em busca, meu irmão, não fique parado. Era preciso que Davi se colocasse em movimento, porque é no caminho que ele encontra a providência de Deus. Esse homem ficou para trás, então ele faz ali uma delação premiada, né? Pela sua vida, ele resolve entregar os seus companheiros e onde eles estão. E se você for à frente, você vai ver que eles estão comendo, bebendo, dançando, estão se alegrando no despojo de Davi, daqueles que eles roubaram de Davi. Porque por um tempo, meus irmãos, o nosso inimigo pode até zombar de nós, pode até escarnecer de nós, pode até achar que Deus nos abandonou, que Ele não fará nada ao nosso favor. Mas isso dura pouco tempo, porque a promessa de Deus é que Ele se levantará em nosso favor. Se nós o buscarmos, se for a Ele que nós buscarmos, buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o Deus, meus irmãos, que nos promete, que faz promessas a nós. É um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Davi parte dali. E eu quero que você leia comigo os versos 18 e 19. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo foi restituído, Deus restituiu tudo. Reanime-se no Senhor, busque a orientação do Senhor e reaja. Reaja, meu irmão, não fique parado. Sei que o momento é crítico. Sei se você é empresário ou se você é funcionário, nos momentos críticos da sua empresa, saiba que você precisa reagir também. É dever de todos reagir. É dever de todos nós reagirmos quando Satanás ataca a igreja. Quando Satanás ataca o povo do Senhor, nós reagimos juntos. Reaja, meu irmão, reanime-se, busque a orientação do Senhor e reaja. Tome um posicionamento. Você vai ver a providência de Deus na sua vida. Deus é um Deus providente. No meio do caminho, eles encontraram aquele homem. Eles encontraram os inimigos, venceram os inimigos, porque Deus disse que eles haviam de vencer. Confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que o Senhor nos diz na sua santa palavra e reaja. Ande, não desfaleça, não fique para trás. Não fique para trás. Caminhe. Reaja, meu irmão, Deus é Deus. Deus é o Deus que cuida de mim e de você. Ele é o Deus que nos cuida de mim, da minha família, cuida da sua família. É Ele quem cuida da sua igreja, a igreja que é a noiva do seu filho. Deus é o Deus das grandes coisas e Deus é o Deus das pequenas coisas. Não faltou nada, nem grande, nem coisa pequena, que Deus não restituísse a eles. Deus está, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Ele conhece as nossas frustrações, conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que precisamos e quando Ele entra com provisão, nada nos falta. Nada Ele deixa a faltar. Davi nos dá o exemplo, meus irmãos, de como se reanimar no Senhor, de buscar ao Senhor, de reagir em meio à crise. Davi no futuro se tornou um bom rei, mas há um rei maior do que Davi. Há alguém maior do que Davi em quem nós podemos olhar.
Há um rei maior do que Davi. Davi, num momento de crise extrema, ele chorou junto com os seus, até não ter mais forças para chorar. O evangelista Lucas, olhando para Jesus, nos relatando a cena do Getsemane, ele diz que no momento de angústia, Jesus suou sangue. Suou sangue. Davi, ele se reanimou no Senhor. Quando Jesus se levantou da sua oração no Getsemane, Deus havia dado tal poder a ele para se reanimar, que quando ele abriu a sua boca, os seus algozes caíram ao chão. Ele mesmo teve que os colocar de pé, porque Deus havia o transbordado de poder naquela noite. Davi buscou a orientação de Deus. Cristo se entregou à vontade do Pai. Davi, ele pegou a sua espada, pegou os seus guerreiros e foi ao encalço dos seus inimigos. Cristo abraçou a sua cruz e sozinho marchou para a maior guerra que esse mundo já conheceu. Davi triunfou sobre os seus inimigos e trouxe o despojo para repartir com aqueles que o ajudaram na batalha. Cristo lutou sozinho, venceu a morte e o inferno naquele dia, recebeu do Senhor o despojo e repartiu com aqueles que não tinham mérito nenhum. O rei que nós servimos é um rei ainda maior do que Davi. Esse é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o valente leão da tribo de Judá, que luta a guerra que nós não podemos travar, que marcha sozinho para a batalha, mas que não nos deixa fora dos despojos. Conquistando ele a vitória, reparte comigo e com você. Nos chama a desfrutar das bênçãos que ele recebeu do Pai. Que esse rei seja louvado e engrandecido nessa noite em nosso meio. Reanime-se no Senhor. Busque a orientação do Senhor. Não fique parado, reaja. Deposite toda a sua confiança nesse Deus, que não falha, que não muda e que ama você. Amém. Nesse momento eu quero convidar aqui a irmã Débora. Nós estaremos ouvindo um solo. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
a vida levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencido seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Reanimados no Senhor, atuamos no mundo, sendo instrumentos de Deus na vida das pessoas. Neste momento eu convido a igreja a ficar de pé, para que juntos entoemos o hino do mês, Amor no Lar, número 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, se juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos de nosso labor. Se contente em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Neste momento eu convido o evangelista Ademir para fazer a oração final.
Oremos, meus irmãos, bondoso Deus, eterno Pai. Gratos nós somos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido de como Tua Igreja nos reunimos, Senhor. Nos reunimos para louvarmos o único que é digno, para apresentarmos diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições, mas principalmente para ouvir a Tua voz através da pregação da palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de crise. Reanima os nossos corações, reanima nossas vidas, Senhor, nos faz lembrar das Tuas promessas, nos faz lembrar da Tua fidelidade, nos faz lembrar da Tua imutabilidade, nos faz lembrar do Teu infinito amor revelado em Cristo Jesus por nós. De modo que nós sejamos reanimados no Senhor, que nós possamos buscar em tempos de crise a orientação da Tua palavra, em oração e leitura da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo nos impulsione a agir, a não ficarmos, Senhor, estagnados, mas avançarmos como um reino de Deus que somos, vitorioso sobre a terra, alcançando mais e mais vidas nas terras do sul do Brasil, essas terras tão necessitadas do Teu Evangelho, que possamos marchar, Senhor, confiantes de que o Senhor vai à nossa frente e que Cristo garantiu a vitória do povo eleito. Assim nós te oramos, leva-nos em segurança aos nossos lares, dá-nos um restante de noite e uma semana abençoada em Tua presença, que possamos nos reunir como Tua igreja, Senhor, durante essa semana para orarmos ao Senhor, intercedemos ao Senhor, junto com os nossos irmãos em todos os lugares. Assim nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.